A seguir, Hora da Notícia. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo anuncia que passa a ser uma instituição acreditada pela Organização Nacional de Acreditação. Apenas 4% dos hospitais brasileiros conquistam esse patamar. Uma denúncia de intolerância religiosa é registrada a cada 15 horas no Brasil. Esse é o assunto deste mês na série de reportagens Vidas em Movimento. E para falar sobre intolerância religiosa, no estúdio, nosso convidado é o antropólogo Frederico Santos dos Santos. Nós vamos começar hoje também a exibir uma série de entrevistas com os deputados estaduais eleitos aqui pela nossa região. E ainda os cuidados na hora de tosar o animal de estimação. A preocupação vai muito além da estética. Hoje é segunda-feira, 28 de janeiro, é hora da notícia. Uma denúncia de intolerância religiosa é registrada a cada 15 horas no Brasil, de acordo com um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos do ano de 2017. E muita gente pode não saber, mas olha só, isso é crime. E esse é o assunto deste mês na série de reportagens que a gente apresenta aqui no Hora da Notícia, chamadas de Vidas em Movimento. Será que ter fé é igual para todo mundo? O que faz com que algumas pessoas acreditem em um Deus, enquanto outras acreditam em vários deuses diferentes? Mas mais que isso, porque ainda hoje existe tanto preconceito religioso. Hoje nós viemos até Carazinho para conversar com a mãe Carmen, que é da religião de Candomblé. E ela já sofreu, infelizmente, diversas violências diferentes aqui na cidade. Mas ainda assim, continua sendo resistência. Dide, dide, a diabe. Dide, dide, a diabe. Oloxum, ako, dide, a toriefan. A experiência mais marcante foi quando o pastor bateu na minha casa e falou assim que eu era do demônio e que ele veio para me libertar e que eu precisava, e que ele estava me convidando para ser uma ovelha do rebanho dele. No outro dia eu abro a minha porta e vejo lá assim, uma carreira e uma cruz de sal, sabe, grosso. E a próxima festa que teve, os carros que estavam na frente riscados, né, e as telhas quebradas. Quando eu era muito pequena, me falaram assim que eu ia ser uma grande alorixá, que eu ia ter uma dona de uma casa de terreiro e ia cuidar de muitas pessoas, né? Mas minha mãe não acreditava nisso, não acreditou. Até que eu fui embora, fui para a rua e tudo mais. E quando no momento lá eu dei de cara assim com toda essa força, toda essa energia que até então eu não conhecia. E o candomblé é uma força de resistência, sabe? Que ela veio com uma força tão grande, sabe? Que ela me arrebatou, me tirou da rua e me fez forte, né? Então me tornei, hoje eu sou uma socióloga, hoje eu sou uma yalorixá, eu sou professora, né? E acima de tudo isso, sabe? Eu sou aquela que venceu todos os intempéries da vida e que está aqui hoje falando com você. Eu costumo dizer assim, eu sou preconceito enquanto negra, enquanto mulher, enquanto pobre e, acima de tudo, como batuqueira, como me chamam. Aquilo que você não conhece, você não respeita. Aí você imagina muitas coisas, até que você pode, um sacrifício de animal, um sacrifício daquilo outro, né? Que você vai fazer o mal para o outro. E isso não é assim a vida, né? Candomblé é pureza, né? Quando você louva a água, né? Quando você louva o orixá, que é o fogo, que é o trovão, que é a justiça, que é a verdade. Resistência, quando eu digo eu sou mulher, eu sou yalorixá, sabe? Não sou batuqueira. Resistência é quando eu abro a minha porta para qualquer um e qualquer outro.
E resistência é quando chega numa PF, numa academia e mostra esses saberes ancestrais, sabe? Mostra essa história toda que é. Então, resistência é isso, né? De sobreviver a tudo isso. Hoje a gente tem esse diálogo de poder olhar para você enquanto mulher branca, sabe? E dizer assim, nós somos iguais, sabe? Você não é o meu par enquanto religiosa, mas nós somos mulheres porque nos olhamos e nos reconhecemos, né? E quando olhamos nos olhos e nos reconhecemos, sabe? A gente diz assim, nós resistimos. E a gente segue aqui no estúdio falando sobre intolerância religiosa. Nosso convidado é o antropólogo, professor, está fazendo doutorado em antropologia social, Frederico Santos dos Santos, parceiro aqui da UPF-TV. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, à UPF-TV. Por que, na tua opinião, depois de a gente ouvir o relato da Mãe Carmen e acompanhar essa reportagem, por que as religiões de matriz africana são as que sofrem discriminação? Nós temos uma tradição de uma orientação do conhecimento baseada numa tradição religiosa católico-cristã, né? Uma matriz que orienta a nossa compreensão do mundo, e aí nesse leque você inclui os católicos, evangélicos, toda uma tradição que nos orienta a compreender o que é certo e errado, bom e mal, nossos tabus do corpo, saúde e doença. Isso aparece para nós como natural. Quando nós observamos uma outra matriz religiosa baseada em saberes africanos, que são orientados por uma outra lógica, por uma oralidade, por gestos e danças, que o corpo tem um papel fundamental, a gente considera isso muito chocante com a nossa tradição. E aí nós temos uma tendência a repulsar essas tradições, essa cultura, né? Então, isso tem aumentado nos últimos anos a intolerância, as denúncias contra essas práticas religiosas que são tão importantes na cultura brasileira. Pois é, justamente aí que eu queria entrar. A percepção que se tem é de que há um aumento na intolerância com relação à questão religiosa. Na tua visão, como um estudioso dessa área procede, ela vem aumentando mesmo? A gente trouxe aí no início da reportagem um dado que é de 2017. É provável que esse número seja maior? Como interpretar esse número? Nos últimos anos nós temos observado que essas denúncias, não sei se têm aumentado, ou as políticas públicas que colocaram a cultura e a história da África em pauta a partir das leis 10.639, 11.645, os negros e negras começaram a ter mais voz, né? Então, por conta disso, eles começaram também a fazer denúncias que já haviam sofrido há longos tempos. Então, provavelmente, talvez não tenha aumentado o número de casos, mas as denúncias começaram a ser mais ouvidas pelos órgãos e pelas políticas públicas, né? Em que medida, Fred, uma mulher ela é mais discriminada do que um homem em relação à sua escolha religiosa? No caso, usando o caso da Mãe Carmen, que ela tem um lugar de fala bastante importante na região. Ela fala a partir de um ponto de vista de mulher e negra. E aí tem um marcador de desigualdade, especialmente numa cidade como a nossa, marcada pelo machismo e pela tradição religiosa cristã, do qual ela tem que lutar constantemente para se fazer ouvida quanto mulher e quanto negra. E aí, para analisar esse contexto, é importante analisar sempre a condição de gênero e de raça junto, porque ela sofre duplamente por essa condição, né? Então, diferentemente de um homem, um babalorixá, ele vai sofrer preconceito por conta da sua condição religiosa. Mas se ele for negro, tem um marcador de diferença, desigualdade ali. E se ela for mulher, isso se multiplica ainda mais. Então, é mais difícil para ela ser resistente numa condição de mulher negra e alorixá, né? O que a gente pode fazer para mudar essa situação e para diminuir e para reduzir a discriminação? Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais, né? Legislação e políticas públicas que contribuam para isso, né? Uma das razões para que esse preconceito e esse racismo aumente em relação a essas tradições religiosas deve ser a falta de conhecimento
como essas práticas funcionam, né? Então, cria-se um mito de que essas religiões são baseadas em demônios, em diabos, e é totalmente diferente. Tem um culto ali de divindades que grande parte da nossa sociedade desconhece, e esse desconhecimento faz com que as pessoas rejeitem. Então, uma grande função para combater essas práticas intolerantes cabe à universidade, através de cursos que promovam esse conhecimento, nas escolas que façam esse debate, e nisso reside um fator fundamental, que é a Lei 10.639, 11.645, que coloca como obrigatória a cultura e história africana nas escolas e na universidade. Então, é um subsídio, tanto para os professores, quanto os educadores, e para os alunos e pais, que esses professores, que esses profissionais possam abordar isso com conhecimento, com científico, e não por valores morais que rejeitam essas práticas, né? Certo. Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Obrigada, obrigada. E a gente teve hoje pela manhã um anúncio importante na área da saúde que envolve o Hospital de Clínicas. Quem tem as informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Isso mesmo, Thaís. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo anunciou na manhã desta segunda-feira que passa a ser uma instituição acreditada pela Organização Nacional de Acreditação. Essa acreditação é concedida após o cumprimento de requisitos de segurança hospitalar e outros critérios que asseguram a qualidade dos serviços. Para os dirigentes do corpo clínico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, a certificação é motivo de orgulho por integrar um seleto grupo de instituições que conquistaram tão importante reconhecimento. A importância da certificação é que apenas 4% dos hospitais brasileiros conquistaram esse patamar. A qualificação pela ONA foi obtida por solicitação do próprio HC, pois não é obrigatória, e ao contrário envolve uma mudança grande na gestão para qualificar a instituição. Abre aspas, é um processo sem volta que visa o atendimento com segurança, fecha aspas, disse o diretor técnico do HC, Juarez Dalvesco, esta manhã. Na prática, isso representa um serviço ainda mais qualificado, pois segue rígidas regras que serão fiscalizadas constantemente pela ONA. Para pacientes que buscarão, por exemplo, o atendimento de emergência do hospital, vão encontrar a aplicação de novos protocolos de atendimento, como a redução dos tempos de espera e internação de emergência. Uma boa notícia para Passo Fundo, uma cidade que é polo no atendimento em saúde. Zumara, obrigada pelas informações. Depois do intervalo, a gente começa a exibir a série de entrevistas com os deputados estaduais eleitos aqui pela nossa região, que você gravou nas últimas semanas. Isso mesmo. E o nosso primeiro convidado de hoje, Thaís, é o deputado Matheus Wesp. Obrigada, Zumara. Boa semana para ti. A gente volta em seguidinha. Os deputados estaduais tomam posse nesta quinta-feira, dia 31. E hoje a gente começa a exibir aqui no Hora da Notícia uma série de entrevistas com os parlamentares que foram eleitos pela nossa região. A jornalista Zumara Colucci conversou com eles. Olá, meu nome é Matheus Wesp, sou deputado estadual eleito pelo PSDB de Passo Fundo e sou um dos novos deputados estaduais que irão, a partir de 2019, representar todos os 11 milhões de gaúchos. Eu sou passofundense, tenho 30 anos, profissionalmente atuo como advogado e como professor universitário. Minha formação é na área do direito, sou mestre, doutor e pós-doutor em direito público e busco agora, como deputado estadual, dar uma contribuição técnica para que possamos, de fato, colocar o Rio Grande do Sul no rumo certo. Obrigada, deputado eleito, por estar aqui na UPF-TV. O senhor fez 28.173 votos. Alguma surpresa nesse resultado? Na verdade, esses números, curiosamente, eram os números que eu comentava com as pessoas quando ia conversar com elas, pedir votos, principalmente vereadores do PSDB de outras cidades, que, não me conhecendo, questionavam como eu estava na minha própria cidade, porque afinal era uma tendência natural
que eles apoiassem candidatos já eleitos. Eu era um jovem, afinal só tenho um mandato como político eleito de 1 ano e meio de vereador, e é até algo raro, com tão pouco tempo de parlamento no município de Passo Fundo, ou mesmo em outros municípios, conseguir essa cadeira na Assembleia. Isso gerava uma certa desconfiança por parte de muitas pessoas de se de fato a candidatura iria criar corpo e ter sucesso. E eu dizia para os políticos de outras cidades que a minha ideia era fazer entre 18 e 20 mil votos em Passo Fundo e entre 8 e 10 mil votos fora. E, curiosamente, foi exatamente o número que deu. Bom, na Assembleia Legislativa, qual será a sua primeira ação como deputado? A primeira ação é auxiliar já a partir de fevereiro o governo Eduardo Leite a aprovar os projetos que nós precisamos que sejam aprovados na Assembleia Legislativa para que o Estado do Rio Grande do Sul possa ter uma melhora no seu cenário econômico. Por quê? Porque, afinal, o capital político que o governador obteve nas eleições, e foi um grande capital político, em algum momento, e isso é natural que ocorra, irá se exaurir, irá se esgotar. Então, nós precisamos já em janeiro, março, aprovar os projetos que buscam, em primeiro lugar, conceder, por meio de parcerias público-privadas, os serviços públicos à iniciativa privada. Vamos aqui citar como exemplos a questão aqui da 324, que é uma rodovia que nós estamos na discussão entre, daqui os próximos dias, abrir a audiência pública para discutir a questão da concessão e depois colocar à votação o projeto na Assembleia. Também a questão das privatizações da EGR, da Sulgás, da CE, da própria a estrutura do Estado como um todo que precisa ser revista. Então, esses projetos irão ser enfrentados já no começo, porque, afinal, se nós não enfrentarmos isso, nós não conseguiremos controlar o déficit, que hoje é de 7 bilhões de reais, e nós temos plena certeza que, se aprovarmos esses projetos já no início, se aderirmos ao regime de recuperação fiscal e se mantivermos as alíquotas pelo menos por 2 anos, que é o período que o Eduardo pediu à Assembleia, nós conseguiremos, em 2 anos, talvez até mesmo zerar o déficit. E esse meu comprometimento será, por ser até o deputado mais jovem do PSDB e mais próximo do Eduardo, exatamente por um perfil semelhante, defender e zelar pela manutenção dessas propostas para que sejam aprovadas na Assembleia. Essa será a minha proposta. Você tem sido um dos cotados para assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa. E você se diz, não é, um jovem na política. Você acha que tem experiência suficiente para articular a negociação política na Assembleia, que é um ambiente que exige uma certa experiência? Acho que a questão da articulação não é tanto uma questão de experiência, embora a experiência possa vir a auxiliar na articulação de um diálogo, mas sim de perfil. Porque a questão da liderança de governo pressupõe alguém que tenha capacidade de dialogar. E eu tenho plena certeza que, com relação à juventude, que é natural do meu ser, ele é semelhante, por exemplo, do atual líder do governo, que é o Gabriel, foi o líder do governo Sartori. Ele, quando foi assumir a sua vaga, tinha 30 anos, a mesma idade que eu tenho hoje ele tem 34, eu tenho 30, então acho que isso não é uma incompatibilidade. Eu terei que, é claro, talvez modificar um pouco do perfil que adotei no primeiro ano do Parlamento Passo-Fundense, em que tive uma postura mais combativa na defesa de certos projetos e de certas pautas, e adotar uma política mais conciliadora e do diálogo. Isso porque agora eu faço parte de fato do governo, não estou no governo, eu sou o governo, porque o PSDB é o governo. Outros partidos, como é o caso do PSDB em nível municipal hoje, transitam no governo, mas não são o governo. O PSDB hoje no estado do Rio Grande do Sul é o governo, então eu tenho um comprometimento com as propostas do nosso governador e, consequentemente, a necessidade de adotar esse perfil conciliador com os demais deputados. Bom, deputado eleito, rapidamente, quais são os projetos que você pretende defender na Assembleia? Seus projetos? Os projetos que eu buscarei defender e que estão em sintonia com a linha do governo são aqueles que buscarão conceder, como falei, projetos de serviços, hoje que são feitos pelo Estado de forma ineficiente e cara para a iniciativa privada, defendendo projetos que já defendi na Câmara de Vereadores, como o caso das PPPs, expandindo isso e rediscutindo a nossa legislação estadual. Creio que também uma rediscussão da importância do tradicionalismo nas escolas, isso como uma fonte de turismo, de renda e também de cultura e de valores, porque afinal preservarmos os valores do tradicionalismo é preservar também uma nova fonte de valorização da nossa cultura. E também, é claro, projetos que possam vir a agregar em benefícios econômicos, principalmente se nós tivermos uma melhora no quadro dos servidores. E isso eu digo principalmente fazendo também um projeto que, semelhante aqui ao que propus na Câmara de Vereadores, pretendo propor na Assembleia, que é uma lei do processo administrativo estadual para que nós possamos ter mais eficiência nos serviços públicos. Tá certo. Deputado, boa sorte no seu mandato e a UPF-TV agradece pela sua presença aqui. Muito obrigado, eu agradeço, Mara, a oportunidade, que possamos ter em 2019 um grande estado no sentido de positividade e otimismo. Muito obrigado. Tá certo, obrigada.
E amanhã, aqui no Hora da Notícia, a entrevista é com o deputado estadual reeleito Vilmar Perim Zanquim. E agora uma outra informação, o Ministério Público do Trabalho, em Passo Fundo, fez a doação de um carro à 4ª Delegacia da SUSEP. O órgão vai usar o veículo nos deslocamentos da equipe de observação criminológica às casas prisionais para atividades de rotina. Atualmente, esta equipe tem 5 servidores que atuam em 12 estabelecimentos prisionais aqui da região, alguns deles a mais de 190 quilômetros de Passo Fundo. A equipe é responsável pelas avaliações psicológicas e sociais que fundamentam a decisão judicial de progressão ou não de regime de cumprimento de pena. Cerca de 3.000 apenados estão sob jurisdição da Delegacia Regional. A semana começa com sol e temperatura elevada, com previsão de chuva passageira também. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 20 e máxima 30 graus. Na quarta-feira, sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, mínima 20 e máxima 32 graus. Mais de 50 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos de estimação. Esse é o dado mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre a população de pets aqui no país. Por isso que o universo pet é um mercado em crescimento e é considerado um dos mais lucrativos do mundo. E tem gente se especializando nessa área. Reveja na reportagem. Coelho, gato, cachorro, de todos os tamanhos. E já deu para perceber, para animais e raças diferentes, as técnicas não são iguais. A Micheline é especialista em tosa de animais domésticos. Ela trabalha na área há 16 anos e a tranquilidade sentida por seus principais clientes é fruto de muitos cursos, concursos e certificações. Afinal, a tosa muda de animal para animal. Cada espécie de animal ele vai requerer um manejo diferenciado, uma técnica diferenciada e um cuidado especial, né? Por exemplo, os coelhos, quando eles saltam, eles fazem uma torção de coluna. Então, se você tiver um manejo inadequado, ele pode ter uma lesão na coluna e realmente sair machucado dentro de um banho tosa. Para a parte de cães, sempre cuidar qual tipo de raça que você tem, né? É bem importante considerar o tipo da pelagem da raça. Por exemplo, quem tem poodle é uma pelagem fluffy ou uma pelagem lanosa. Ele tem um tipo de cuidado e um tipo de produto que você precisa aplicar para que você tenha aquele pelo todo fofinho, todo armadinho e lisinho. Cães que são, por exemplo, como York, Lhasa, Shih Tzu, que eu acho que é a maior incidência desses cães aqui na cidade. Eles são cães de pelagem lisa. Principalmente esses cães que têm pelagem branca, eles têm uma necessidade de hidratação mais contínua. O gato, essa pelagem dele é muito importante para fazer a proteção, né? Uma coisa que é muito comum, às vezes, por falta de conhecimento do proprietário, quando vem para o banho tosa, o proprietário pedir para retirar os bigodes, para ficar, né, redondinho, bonitinho. Não, esse bigode ele é um fator sensorial do gato, então é muito importante que não seja removido, é muito importante que ele fique ali para que o gato tenha a percepção de espaço dele. E se engana quem pensa que o calor pede os pelos mais baixos. Chega no verão, o pessoal pensa assim, meu Deus, está muito quente, tem que raspar esse cão. Gente, por favor, não façam isso. O pelo, ele tem uma função de proteção térmica também para esses cães. Existem técnicas que a gente trabalha com o subpelo, né? E que a gente pode aliviar esse calor sem retirar essa proteção do animal. Então, cada raça, a partir da sua pelagem e principalmente a partir da sua função
dentro do mundo natural, dentro da natureza, ela vai ter um tipo de tosa específica. E por trás de todo esse trabalho tem muita técnica. Isso justifica tantos equipamentos. As tesouras, por exemplo, são mais de 40. E a vontade de aprender ainda mais continua. A Michelin conquistou recentemente uma certificação que faz dela a única no estado com a categoria de mestre em tosa. Tudo pensado para melhorar ainda mais o resultado do trabalho que ela realiza. Então é importante que o nosso cliente, o nosso aluno saiba que o ensinamento ou o trabalho que eles estão recebendo aqui é um trabalho de qualidade com um padrão internacional, com um padrão diferenciado, né? Quanto mais a gente estuda, mais o mundo se abre em questão de oportunidades, em questão de tipos de tosa, de tipos de procedimento, de tipos de técnica, né? E sair da zona de conforto nos traz um diferencial frente ao mercado de trabalho, né? A gente tem uma confiabilidade do nosso cliente que eu acho que é o maior pagamento que nós recebemos. Antes entrou aqui um cãozinho de 16 anos que está aqui com a gente desde o início, né? Então a dona chega, larga ele, quando estiver pronta só avisa. Então tem uma confiança e esse vínculo de confiança, dinheiro no mundo nenhum paga. Essas foram as informações de hoje. E esse programa repete à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Uma ótima semana para você.